Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? O nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax. Pagar o justo é o nosso forte. Olá, estamos começando agora o programa Papo Certo. Eu, Amanda de Oliveira e João Custódio. E hoje é comemorado o Dia do Desporto Comunitário, data criada para destacar a importância do esporte comunitário. Boa noite, sejam bem-vindos. Nosso programa, você já sabe, vai ao ar de segunda a sexta, às 8 da noite, logo após o Cadeira Cativa, aqui na Ubra TV. Iniciando a semana aqui no Papo Certo com um papo de política. E o tema é os projetos e demandas da capital. Estamos recebendo a vereadora de Porto Alegre, Cláudia Araújo, presidente do PSD Porto Alegre. Seja muito bem-vinda, Cláudia. Muito obrigada por poder estar aqui com vocês. Então, Cláudia, muito bem-vinda. E o programa é seu, é nosso e de todos vocês aí de casa. E você já pode aproveitar e enviar a sua pergunta ou comentário através do nosso WhatsApp 51 3029 8080, que a nossa convidada vai responder aqui no programa. Fique aí, que já estamos voltando. Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas e aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. Estamos de volta com um Papo Certo. E não se esqueçam que também estamos ao vivo pelo YouTube e Facebook. E vocês podem compartilhar o programa através dessas redes sociais. Então, olá. Então, a primeira pergunta da noite, vou perguntar para a Cláudia, vereadora Cláudia, que é presidente do PSD Porto Alegre, para falar um pouquinho do início do retorno do Jairo Jorge à Prefeitura de Canoas. Eu acho que é um ganho para a cidade de Canoas, né? Eu acho que o Jairo Jorge tem um belíssimo trabalho, é um grande gestor e com certeza vai trazer muitos projetos que ele já vinha realizando na sua gestão e que agora por quase um ano ficou afastado, mas dentro da área da saúde, agora mesmo com o retorno dele já teve a prefeitura na rua, que isso ouve os canoenses, isso é muito importante, essa integração com a cidade, com as pessoas da onde a gente vive, para saber exatamente o que elas têm de interesse e o que elas precisam que seja respondido pelo poder público. Então, o Jairo faz isso como ninguém, eu acho que é muito bom ter ele de volta em Canoas. Ele é um grande representante que nós temos no PSD e eu estou muito feliz com a volta dele. Inclusive, ele está convidado para vir aqui no Papo Certo conosco. Estamos aguardando, então, a assessoria de imprensa poder confirmá-lo. Bom, voltando, então, para Porto Alegre, então, Cláudia, quantos vereadores, quantos parlamentares atuam na Câmara de Porto Alegre? Hoje, Porto Alegre tem 36 vereadores, né? Nós somos, hoje, 11 mulheres. Uma das maiores bancadas femininas aí do nosso estado é Porto Alegre, né, com 11 mulheres. Quando eu entrei lá na Câmara em 2019, nós éramos 5, então a gente vem evoluindo, vem crescendo bastante. Então isso é bem importante aí como representação feminina. Com certeza. E Cláudia, como que tu vê a atuação pública da saúde e o que tu acha que poderia melhorar? Na verdade, eu sou uma vereadora que trabalha muito a questão voltada à saúde, né? Eu tenho um grupo, que é o Amor ao Próximo, que trabalha as questões de saúde. A gente está sempre ajudando com cadeira de rodas, com cama hospitalar, com cadeira de banho. Então, eu fiquei muito envolvida nessa questão e foi isso que me trouxe para a política. Pessoas que não tinham voz,
que muitas vezes morriam numa cama por estarem desassistidos, me trouxeram para a política. Então, hoje eu recebo muitos pedidos de ajuda de pessoas que estão muitas vezes desassistidas. O nosso sistema é muito falho. Eu sempre falo da nossa questão do gerente, do GERCOM, que quem prioriza o gerente ou o GERCOM, muitas vezes, não acompanha a mudança de priorização. Porque hoje eu sou um paciente que tem um problema e eu posso estar com o meu problema agravado a partir de amanhã e ninguém faz essa alteração do sistema. E eu entro numa fila comum e acabo esperando para ser atendido muitas vezes por muito tempo e às vezes o atendimento chega tarde demais. Então a gente trabalha muito essa questão no nosso gabinete para que a gente possa buscar alternativas e tentar mudar essa realidade. Porque eu vejo muitas pessoas morrerem esperando um exame, esperando um atendimento, um leito hospitalar e cada vez mais. Então isso é um grande gargalo que nós temos na nossa saúde. Outra questão muito importante é a questão da tabela SUS. Hoje nós temos muitos problemas em Porto Alegre, um deles aí no cardiologia, que a gente já ouviu falar muito. Cardiologia está com sérios problemas em função de que a tabela SUS baixou o valor, né, e não consegue fazer as cirurgias de marca-passo. Baixou ou não atualizou? Baixou. Era 56 mil o valor e passou para 18 ou 19 mil o valor do marca-passo. E dizem que o município tem que bancar a diferença. Foi isso que o Estado nos passou. E não pode ser assim, né? A responsabilidade tem que ser federal, né? O Ministério tem que atuar nessa questão, porque as pessoas morrem. E quem é responsável? Na Constituição diz que todo e qualquer cidadão tem direito à saúde pública. Mas é uma diferença muito grande de valor. Muito grande e está trazendo sérios problemas para a população, porque não é só Porto Alegre que a cardiologia atende. A cardiologia é referência. No estado. Ele atende Porto Alegre e todo o estado. Então, nós somos porta aberta. É muito complicado o que está acontecendo com cardiologia. E outros hospitais, né? Trouxe aqui um exemplo do cardiologia, mas nós temos muitos problemas em outros hospitais. A HPS precisa de ajuda e tantos outros aí que a gente sabe que precisa desse suporte, né, da saúde. A gente tem hoje bons hospitais federais, o Clínicas é um grande hospital, mas que tem um recurso federal que aporta, né? Os nossos tem muitos problemas de verba. Eu sabia de uma reclamação da não atualização, mas não da redução. Isso tem uma redução bem grande, assim, e bem significativa, bem complicado. E além do cardiologia, qual outro hospital em Porto Alegre que também tem essa deficiência tão grande, com filas tão gigantes? É que, na verdade, nós temos muitos gargalos na saúde, né? Nós temos, assim, filas muito grandes em algumas especialidades que precisariam de um aporte, de um suporte federal para que a gente pudesse reduzir. E a gente não consegue isso a nível de... Porque, na verdade, o governo federal repassa, o Ministério da Saúde repassa para os estados, que repassam para os municípios. E a gente não consegue. Tem o avançar aí, que para mim, o assistir, que para mim não é um assistir, porque ajuda muito os hospitais, mas prejudica outros menores que são 100% SUS. E o governador está refletindo sobre isso para fazer uma mudança, porque viu que realmente tem problema no assistir. Né? Ele prejudica hospitais que entregam 100% de meta hoje e que vão perder recurso. Então, a gente precisa pontuar isso muito seriamente, porque as pessoas estão morrendo por falta de atendimento. Realmente. Bom, vereadora, e quanto à economia gaúcha? A quinta maior do país, atrás somente de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná. Como alavancar, mas, sobretudo, como melhorar o poder de compra do consumidor? Na verdade, enquanto gestão, nós estamos trabalhando muito para alavancar, para melhorar as questões, né? Agora nós tivemos, no final de semana, na semana passada, até sexta-feira, nós tivemos o Saúde Summit, que é uma feira de inovação mundial, né? Estamos na segunda edição, foi um sucesso, passaram mais de 30, 40 mil pessoas voltadas à inovação e isso é recurso para a nossa cidade, isso traz incentivo, isso traz grandes negócios, né? O prefeito Melo tem trabalhado muito a questão do turismo, para melhorar a questão do turismo, porque isso gera emprego, né? Toda a cadeia produtiva do entorno acaba, né? Os hotéis, os restaurantes e tudo mais acabam ganhando com essa chegada de turistas, porque hoje a gente sabe e a gente fala muito que os turistas muitas vezes pousam em Porto Alegre e vão direto para Gramado. Então a gente precisa ser inovador e trazer
E a Orla nos apresenta isso, E né? muita gente não conhece a Orla, tem gente de outros estados que não conhece a Orla. Então, tiveram esse prazer, os que vieram agora conheceram e ajuda a divulgar a cidade também, né? Com certeza, a Orla está lindíssima. Nós teremos aí em breve a inauguração do gasômetro também, toda remodelada, toda reformada. Então, acho que a gente vem trabalhando, tem o quadrilátero central no centro de Porto Alegre, o 4º distrito que vem crescendo muito e gerando muito emprego também e vai trazer muita inovação para Porto Alegre. Era uma zona muito desassistida, precária, e que a gente está trazendo toda uma inovação, as cervejarias e tudo mais que está tendo no 4º distrito, que vai melhorar muito o índice construtivo, inclusive, daquela região, que vai fazer com que as pessoas queiram investir no 4º distrito. Então, realmente a gente está no caminho certo para que a gente possa crescer economicamente. Inclusive, o 4º distrito, há 5, 6 anos atrás, ele estava praticamente abandonado. Abandonado. E aí vieram esses recursos e trouxeram uma outra cara para aquele lugar mesmo. E a tendência é que nos próximos 2, 3 anos a gente consiga melhorar muito a questão do 4º distrito. Trazer muita inovação para aquele espaço. É uma área nobre porque é próxima do centro, é próxima da cidade de Porto Alegre, né? Então é uma área... Aeroporto, tudo? Tudo é perto, tudo é perto. Gosto muito porque fica praticamente na divisa com Canoas, já que eu moro aqui. É verdade, muito perto. E muita gente de Esteio, Sapucaí e outras regiões acabam indo lá para conhecer também, né? Realmente é então muito a gente está no caminho da inovação e do crescimento econômico. Que bom. Agora a gente vai mudar um pouquinho de assunto, Cláudia, vamos falar sobre esporte, então. Sobre a prática esportiva. Sabemos que tu está à frente parlamentar em defesa profissional da educação física. Como têm sido esses encontros e quais são as principais temáticas que vocês abordam? Na verdade, a gente tem trabalhado muito as questões da educação física. Eu tenho essa frente parlamentar em defesa dos profissionais da educação física, que ela começou quando nós tivemos uma redução na grade curricular no ensino médio, uma mudança, né, na legislação aí da Secretaria de Educação, e aí criei essa frente parlamentar para nós discutirmos essa questão. E outros temas passaram a fazer parte. Nós já tivemos aí, a cada 2 meses a gente faz uma reunião da frente parlamentar, já tivemos sobre o paradesporto, já tivemos sobre a terceira idade, que é muito importante a gente trabalhar a questão da educação física para a terceira idade, né? Ocupar mentes, ocupar o corpo para fazer com que essas pessoas possam ter uma vida mais longa e feliz, né? Mas essa reformulação da grade teve uma redução das aulas de educação física, por isso? Sim, do currículo, porque a educação física tinha mais horas e passou a ter menos horas dentro do ensino médio. Então, isso é complicado, porque a gente sabe que o esporte ele é importante, inclusive, para a nossa saúde, né? Física e mental. Aqui no Papo de Saúde, que é toda quinta-feira, não há uma semana que um profissional da saúde não fale da questão do sedentarismo, né, e da necessidade da prática de esportes. E eu sempre tomo um puxão de orelha aqui na quinta-feira para isso. Então, por isso a importância tem a ver com saúde, né? Tudo a ver com saúde. Inclusive, ontem nós inauguramos a primeira banca do esporte na Redenção. Nós vamos fazer todo o primeiro domingo do mês, arrecadando materiais esportivos, para que a gente, seminovos ou novos, para que a gente possa doar para projetos sociais que têm jovens, atletas em situação de vulnerabilidade, que muitas vezes querem jogar, querem outras atividades, basquete e tudo mais, e não tem o material adequado para poder se exercitar. Então, a gente está fazendo esse trabalho também para arrecadar, para que a gente possa doar para os projetos sociais. Que legal. Cláudia, e os centros comunitários de Porto Alegre, como tem sido a utilização deles? Na verdade, isso é um tema que eu tenho batido bastante, né? Que eu tenho trabalhado muito na questão dos centros comunitários. E eu tenho um carinho todo especial pelo Secoflor, que foi onde eu me criei praticamente, fazia educação física no Secoflor quando era menina. Meus pais moram ali no entorno. Onde fica? Fica na Vila Floresta. É um centro comunitário que acabou ficando ao longo do tempo desassistido, meio que abandonado, e agora a gente está trazendo ele. Conseguimos fazer toda a revitalização da questão dos canos, das piscinas, porque as piscinas estavam vazias. A gente conseguiu que o DEMAI nos ajudasse, que a gente pudesse fazer os consertos necessários. Foram reabertas as piscinas agora no mês de novembro. Todo o verão ela teve funcionando. É uma das piscinas semiolímpicas da nossa cidade, isso é muito importante.
e a gente quer poder utilizar mais aqueles espaços. Porque tem bocha, tem futebol de campo, tem basquete, tem várias coisas que estão abandonadas e que a gente agora conseguiu uma emenda parlamentar também com o deputado Derlei, que vai aportar um valor para a revitalização do espaço. E assim a gente convida outros parlamentares a nos ajudarem nos centros comunitários, porque são 9 centros comunitários em Porto Alegre, um está ainda fechado, os outros a gente está em fase de construção e de reabertura e de alinhamento para que possa ficar adequado, porque é muito importante, né? Eu lembro quando eu era pequena, menina, que os centros comunitários tinham todos os tipos de esportes, e tinha artesanato, e tinha oficina disso e daquilo, tinha as reuniões dançantes que a gente fazia nos centros comunitários. Hoje não tem mais nada disso, né? Eles estão realmente desassistidos. Mas esse centro, a piscina abriu esse ano, então? Abriu esse ano, a gente teve a piscina para todos os... E esse ano o calor foi quente, né? Foi um verão quente. E agora a gente está colocando, porque tinha a academia, que ela estava fechada, a gente está reativando a academia. A partir do mês que vem vai ter academia também no Centro Comunitário de Cicoflor. E aí esse uso, ele é por mensalidade? Como que funciona? Tu te cadastra enquanto comunidade, né? E aí tu pode utilizar os espaços. Mas não tem custo, no caso, tem tem uma taxa, eu acho que tem uma... Para academia eu acho que tem alguma coisa, mas para as piscinas acho que não. Mas deve ser algo simbólico, assim, muito. Já que é para Se for, é simbólico, mesmo, né? Que bom. Até para poder manter, né? Quanto melhor a estrutura, melhor para todos. Tem bastante, se trocou as luminárias, fez a questão da capina, porque também tinha problemas. Então, ele está ficando adequado para receber a comunidade. Que coisa boa, notícia boa então, Cláudia. Então, pessoal, nós vamos fazer um intervalo de 30 segundinhos. Aproveitem e enviem a mensagem ou sua perguntinha aqui para a vereadora Cláudia Araújo de Porto Alegre, que está conosco. Já voltamos. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. O Papo Certo está de volta e aqui nós falamos sobre as diversas áreas do direito, empreendedorismo e saúde. Então eu te convido a nos seguir nas redes sociais e enviar a sua pergunta ou comentário através do nosso WhatsApp 51 3029 8080. Lembrando que também estamos ao vivo nos canais digitais NET, Vivo, Claro e Tubarão. Bom, vamos falar então agora sobre a logística reversa. Se debate muito sobre o comércio, se a indústria como recebe os leads de volta que compramos, né? Desde embalagens a produtos eletrônicos. Como estão os projetos de lei que transitam na Câmara e como isso vai impactar o consumidor final, Cláudia? Bom, nós temos aí 3 projetos do Executivo na Câmara, que eles estão ainda em stand-by, né? Estão parados, que é o dos eletroeletrônicos, eletroeletrônicos, pilhas, baterias, lâmpadas, os dos medicamentos e das embalagens. Os das embalagens são, assim, os mais complicados, porque as metas nacionais, federais, elas são difíceis de se conseguir executar a nível de município, né? Então, a gente tem discutido bastante com relação a isso. Agora, no dia 13, a gente vai ter um seminário na Câmara, onde o prefeito vai fazer a abertura também, para nós discutirmos. Nós vamos ter painéis falando no primeiro momento sobre os eletroeletrônicos pela manhã, depois nós vamos falar sobre as embalagens e vamos encerrar com os medicamentos, porque são temas extremamente importantes e necessários, né, para o nosso meio ambiente. A gente fala tanto da Agenda 2030 que a gente precisa fazer as mudanças e adequar, então nós precisamos que os projetos de logística reversa estejam ativos e que a gente possa executar. A gente tem um grande problema na questão das embalagens, quem recebe, quem é responsável pela embalagem, isso é uma discussão ampla, porque a gente fala do produtor, fala do fabricante, né, fala do distribuidor,
fala do consumidor, porque vai até o consumidor, quem tem cada responsabilidade. Né? Então, isso é... E todo mundo acha que não tem a responsabilidade de acontecer. Se eu tenho uma marca própria, eu tenho que receber a marca própria. Alguns locais já recebem suas marcas, né? E já conseguem fazer a destinação. Alguns vendem. Mas embalagem, tu fala embalagem de papelão, isso? Não, tem de tudo. Tem plástica, tem Até mesmo o canudinho. Tem de tudo, tem todos os tipos de embalagens, mas assim, o grande problema é a embalagem plástica, né? Que é aquela que tem o detergente, o desinfetante, o álcool, líquido. tudo. Então, é uma grande quantidade. E algumas têm marcas próprias. Então, essas pessoas, esses fabricantes, têm que receber de volta. Então, essa é a cadeia que se precisa mobilizar para que possa ser feito realmente a logística, né? E eu sou uma pessoa que eu arrecado tampinhas, né? Então, assim, a tampinha, ela vai para... Eu vendo para um comprador lá de Bento Gonçalves, por exemplo. No nosso grupo, a gente transforma isso em caixas de leite para as famílias que a gente tem crianças. Mas esse produtor, esse cara que compra lá em Bento, ele lava, tritura e manda para a indústria refazer o plástico. Então, essa é a cadeia que a gente precisa que aconteça para que esse produto volte como produto novamente. Aí a gente está falando de sustentabilidade. E os comércios de hoje, eles recebem alguns desses produtos? Já tem? Tem, né? A gente vê, às vezes, tu entra nos mercados, tu vê, deixa aqui a sua pilha, a sua bateria, um dos grandes problemas que a gente tem é a questão das lâmpadas, né? Isso é um grande problema, que poucos recebem as lâmpadas, ninguém sabe o que fazer com a questão das lâmpadas, poucas fábricas recebem para transformar. Então, assim, não tem valor venal, né? Então, ninguém quer e todo mundo não tem destino. As pessoas não têm destino. Foi naquela, onde é que tu vai distribuir e isso? E aí, né? quando a gente fala de logística reversa, a gente tem que falar sobre a coleta seletiva, né? A Porto Alegre tem a coleta seletiva, mas, infelizmente, a gente vem perdendo, e nós temos aí 19 unidades de triagem em Porto Alegre, 17 delas são conveniadas com o município, trabalham para o município de Porto Alegre, e o resíduo não está chegando nessas unidades como deveria chegar. Por quê? Porque os caminhões clandestinos chegam antes da coleta seletiva, recolhem o resíduo, separam os resíduos que para eles é interessante, que tem valor, e o resto eles largam para que a gente possa recolher através do DMLU. Então, é um problema grave. E qual a orientação? Tipo assim, eu vejo também, eu estava esses dias no condomínio, lá onde é o escritório, e eu vi que tinha uma pessoa lá selecionando, acho que recepcionando do condomínio o material reciclado. Talvez para o condomínio é uma facilidade ali, talvez, de alguém passar ali e ajudar, mas qual a orientação, então, por exemplo, para o meu condomínio e para outros condomínios em relação à coleta seletiva? A gente deixa ali para os dias certos e se alguém passar antes para pegar, como é que a gente faz? É que condomínio é um grande gerador e ele é privado, né? Se não estiver dali para a rua, não tem o que fazer, porque o DMLU só vai entrar... As unidades de triagem, muitas buscam nos condomínios, têm acordos, né, de compra com os condomínios. Então, aí é um acordo privado, não é uma coisa que o DMLU recebe. Então, a gente teve reuniões no ano passado com o DMLU, com serviços urbanos, para que a gente recadastrasse junto com a Cotravipa, né, e todos os interessados, os grandes produtores, né, os grandes condomínios, são os condomínios, são os shoppings. Então, esses grandes geradores, eles têm que se responsabilizar com o município de fazer essa entrega para o município, né? Porque aí a gente consegue abastecer as unidades de triagem, que tem milhares de famílias que dependem deste resíduo, né? A gente teve agora, há pouco tempo, e a gente está no Ministério Público discutindo isso, uma das unidades de triagem que pegou fogo, que é a Copertinga. Eles estão trabalhando ao relento, porque as famílias precisam sobreviver. O DMLU não está conseguindo deixar o resíduo lá, porque não tem local próprio para fazer essa separação, então realmente a situação lá está bem complicada. Então essas pessoas, elas já têm uma dificuldade grande de receber esse resíduo, então é bem complicado. A gente tem trabalhado bastante nessa questão. É realmente muito importante. Nós estávamos falando um pouquinho antes também dessa questão que a gente está falando assim, dos fabricantes, do comércio, receber de volta isso, né?
E quando vem essa questão do contrabando, essa questão de outros países, a gente estava falando do comércio ilegal, né, da pirataria, né? Isso é um assunto pior ainda, vai devolver para quem? Tem muita pirataria, né? E a gente, infelizmente, não tem fiscalização suficiente. A gente faz as abordagens, né? O poder público faz a abordagem, mas a gente não tem fiscalização suficiente para atender toda essa demanda, porque ela é crescente, né? E tudo que é apreendido vai para a Receita Federal, vai para o Ministério Público, vai para esses locais, para eles fazerem a destinação para entidades que sejam vinculadas a eles, conveniadas, para receber esses produtos, porque não dá para botar fora, né? O que tu recebe muitas vezes são coisas... Então, isso gera receita para que essas instituições possam atender, continuar atendendo. Então, é uma forma de trabalhar isso. A gente estava falando também antes, nos bastidores aqui, que tipo, tem grandes empresários, entre aspas, que estão atrás desse comércio legal, né? A gente olha ali a pessoa que está vendendo na rua, mas às vezes o produto nem é dela, estava comentando, né? Normalmente não é das pessoas que estão vendendo, porque elas não têm nem condições de compra desses produtos, dessa quantidade. Normalmente eles são pessoas que precisam trabalhar, e aí a gente traz a questão do imigrante, que muitas vezes chega aqui, tem a dificuldade da língua, né? Não consegue entender, precisa trabalhar, precisa se manter e acaba trabalhando para esses grandes empresários, como a gente diz, que usam essa mão de obra barata, né, para vender seus produtos que são ilegais, né? Enfim. Agora temos uns 3 minutinhos ainda de programa. Acho que dá para dar um tempinho de fazer ainda mais uma interação com a audiência. Gostaria de saber sobre o projeto de criação de composteiras. E também quero aproveitar e parabenizar o trabalho da vereadora Cláudia, telespectador 8806. Na verdade, a gente tem um projeto de composteiras nos parques e praças, né? Mais nos parques, que são os maiores, iniciando pelos parques, porque, na verdade, as folhas que caem no chão, quem varre o parque pode botar na composteira. Tu vai tomar um chimarrão com a tua família, tu pode botar erva na composteira. Isso a gente pode fazer em casa também, né? Mas a gente tem esse projeto para que a gente possa fazer a compostagem de tudo que tem no parque, e aí os vizinhos que moram no entorno, que não sabem onde colocar o seu resíduo orgânico, podem levar a casca do tomate, pode levar a casca, tudo para lá para fazer a compostagem e a gente utilizar no próprio parque. Então isso é uma forma também de se trabalhar essas questões. E em casa, dá para ter uma composteira pequenininha. A gente tem aí o projeto que é bem discutido hoje, que é o projeto das sacolas plásticas, que é de minha autoria, que a gente quer reduzir as sacolas plásticas nos mercados. Inicialmente era para acabar, mas na verdade, o projeto veio para chamar a atenção das pessoas, né, da importância da redução. Então, hoje a gente já tem emendas que adequaram o projeto, que é para redução das sacolas, porque realmente hoje nós temos 90% do nosso resíduo enterrado em Minas do Leão, vai para o transbordo, porque está contaminado em função do plástico. Nossa. Vamos tentar a última, Ju. Última perguntinha aqui. Muitos pais não conseguem trabalho porque não tem onde deixar seus filhos, né? E Porto Alegre já teve uma defasagem de 10 mil vagas, né? Como estão esses números atuais? Hoje nós temos aí uma demanda represada de mais ou menos 6 mil vagas na educação infantil. Agora foi feito um edital, o primeiro deu vago as escolas pelo valor, né, da compra de vagas, acabaram não aderindo, e agora saiu um novo edital com um valor mais atrativo, né, para as escolas privadas da educação infantil, porque a gente não tem educação infantil suficiente, vagas disponíveis. Então, a gente está usando os privados para oportunizar as vagas para o poder, que é mais barato do que as judicializações. Perfeito, então. Cláudia, em nome da equipe da Ubra TV, do Papo Certo, muito obrigada pela tua presença aqui. Eu que agradeço a oportunidade, podem me convidar sempre, porque nós temos muitas ações em Porto Alegre aí para falar. Eu agradeço também a você por ter nos assistido, lembrando que o programa é reprisado às 7h30 da manhã aqui na Ubra TV. Eu quero aproveitar e deixar um abraço especial para o meu amigo Léo Oliveira, que está aqui com a gente no estúdio. Obrigada, Léo. Então vamos nos despedindo. Amanhã às 20 horas estamos de volta com Papo de Família. Estará conosco a doutora Cíntia Sebem e o assunto vai ser pensão alimentícia. Estaremos esperando vocês. Até lá.